Olá, gente! Hoje eu vou falar sobre a crítica de Lula à independência do Banco Central. Por que inflação e juros estão do jeito que estão? Ele questiona, né? Então Lula ele critica a independência do Banco Central. Uma das melhores coisas que aconteceram durante o governo do Bolsonaro foi uma maior independência do Banco Central, né? Porque se você tem uma independência no Banco Central, você tira do executivo, né, aquela influência negativa que ele teria em relação ao Banco Central. Eu falo assim de todas as formas, tá? Porque aí você daria mais ênfase, você daria mais atenção à meritocracia, de entregar aquilo que é bom para todos de verdade, né? Não de tentar fazer ali um cumprimento de uma agenda política ali de interesse de tal político, né, de tal ali governante, né? Mas vamos ver o que a notícia tem a nos dizer, né? O presidente Lula fez críticas nesta quarta-feira à autonomia do Banco Central. Em entrevista à Globo News, ele classificou como bobagem a ideia de que um Banco Central independente pode fazer mais do que quando o presidente do Banco Central era indicado pelo chefe do executivo. Nesse país se brigou muito para ter um Banco Central independente, achando que ia melhorar o quê? Eu posso dizer com minha experiência, é uma bobagem. Achar que o presidente do Banco Central vai fazer mais do que quando o presidente, mais do que quando o presidente era, achar que o presidente do Banco Central vai fazer mais do que quando o presidente era que indicava, disse: eu duvido que esse presidente do Banco Central seja mais independente do que foi o Henrique Meirelles. Porque o Banco Central é independente e inflação está do jeito que está, ele perguntou, né? E o juro está do jeito que está, afirmou. Meirelles foi presidente do Banco Central durante os 2 primeiros mandatos de Lula. Se você já vem aqui, que ele se contradisse, né? Ele já está se contradizendo, né? Mas é justamente a vantagem, é justamente essa a vantagem do Banco Central independente. Nenhum político, nenhuma pessoa que tem interesses dizer qual política o Banco Central deve adotar. Esse negócio aí que ele mesmo se contra, ele mesmo, né? Ele fala que não, o Henrique Meirelles era mais independente. Não, o Henrique Meirelles era totalmente subordinado ao Lula, né? Essa é a verdade. E o Lula ele discorda da política de inflação e a política de juro, né? Ele falou que não concorda com essa meta de 3,7% de inflação ao ano, acho que é o ano, né? Ele acha que deveria ser 4,5%. Quer dizer, ele já está querendo colocar, né, no Banco Central uma política que ele acha que é a mais correta, ou seja, ele já está querendo interferir. Então, a vantagem do Banco Central independente é essa. Mas lá atrás, isso aqui, a gente não lembra, ninguém lembra se o Henrique Meirelles era realmente ou não independente. A gente não lembra disso, não tem como a gente lembrar. Por quê? Porque faz muito tempo, né? E o Lula de hoje, ele é totalmente diferente do Lula lá de 2002 a 2010. Por quê? Porque o Lula de 2003 a 2010, ele tinha que entregar mesmo, senão ele ia perder o cargo, não ia conseguir botar a Dilma lá dentro. E mesmo assim, ele não foi tão bem quanto alguns outros países. Então, nem isso ele foi tão bem como ele disse que foi, né? Ainda tem isso, né? Agora, o Lula de hoje ele é totalmente diferente, porque ele tá mais dilmando, ele tá dilmando, né? Tá tentando fazer políticas aí totalmente malucas, né? Tá copiando totalmente a Dilma e tomara que ele tenha o mesmo destino da Dilma, né? Aprovada pelo Congresso em 2021, a aprovação da autonomia, a aprovação da autonomia da forma do Banco Central estabelece, entre outros pontos, mandatos fixos para a diretoria. Essas mudanças, segundo o Banco Central, reduzem a influência política sobre seus dirigentes, que determinam o patamar da Selic, a taxa básica de juros da economia, atualmente em 13,75% ao ano. Com esse instrumento, o Banco Central controla a quantidade de dinheiro na economia e o impacto que isso tem sobre os preços. Além disso, a autonomia é vista como um sinal positivo para o mercado financeiro, em especial investidores internacionais. Em tese,
Com mandatos fixos, diretores do Banco Central teriam mais condições de manter a continuidade da política monetária, independentemente do presidente da República eleito. Ela blinda, por exemplo, da pressão contra subir a taxa básica de juros, o que encarece os empréstimos em momento em que a inflação estiver alta, em meio a uma economia cambaleante. Então, quer dizer, o que acontece é o seguinte: muitos governos, para controlar a inflação, quando a inflação ela explode, porque o que acontece? A inflação ela existe por quê? Porque o governo fica emitindo moeda, o governo emite moeda, o governo emite moeda, o governo emite moeda, e ele vai distribuindo. Isso, quando ele distribui esse dinheiro, quem está recebendo inicialmente não sofre. Quem sofre é o último recebedor, né? É o pobre, né? Que aí o dinheiro vai corroer, o dinheiro vai corroendo. Porque a inflação é o quê? É a destruição do valor da moeda, né? Porque você joga muita nota, você emite muito dinheiro e joga na economia, você está desvalorizando a sua moeda, né? Porque quanto mais dinheiro tiver em circulação, é natural que os preços vão subir, porque você tem de se adaptar à nova quantidade de dinheiro que tem no mercado. Então a inflação ela só acontece teoricamente por conta dessas políticas que o governo faz. O contrário é a deflação. É o que acontece no Bitcoin. O Bitcoin ele é uma moeda deflacionária. Por quê? Porque a meta já tem um valor fixo que pode ter de Bitcoin. E cada vez mais, até que você chegue naquele valor limite de quantidade de Bitcoins no mercado, vai ficando mais difícil você minerar, né? Porque o sistema de mineração vai ficando mais complexo. Então, o Bitcoin é meio que, o pessoal fala que, na verdade, é uma forma de blindar do seu dinheiro de perder valor. Na verdade, o Bitcoin ele vai ganhando valor com o tempo. Então, mas ele está desvalorizando agora. A realidade é que em um momento ou outro ele vai se valorizar muito mais do que a moeda do governo. Porque essa política dele, de ter um limite no número de moedas que podem existir. O ouro funciona mais ou menos da mesma forma, né? O ouro ele também tem limites, né? O ouro ele vai se valorizando, né? Você pode dizer que o ouro tem a mesma questão, mas o que é principal, né? Que é principal deixar aqui frisado é que o governo é que contribui para uma inflação alta, e aí depois vem o governo e ele aumenta a taxa de juros para reduzir a inflação. Então é isso que acontece. A Dilma fez isso lá atrás, a inflação estava crescendo muito. Para controlar a alta da inflação, que eu acho que chegou a 2 dígitos, ela teve que aumentar muito, muito forte a taxa de juros para reduzir a inflação. Isso também foi feito no governo do PSDB com o Fernando Henrique Cardoso, né? Se não me engano, ele também fez isso. É uma prática que é feita por vários governos aí mundo afora. E o grande problema, na verdade, não é nem o juro alto, é o governo dizer qual o juro deve ser, né? Qual o valor que os juros deve ser, porque aí fica, né? Critério de quem? Critério de um burocrata? O burocrata não sabe, não entende de mercado, né? E agora sim, o Lula ele tem uma política mais de gastança, né? De jogar dinheiro na economia, de fazer desenvolvimentismo. Enquanto o Bolsonaro tinha uma política econômica oposta, ele queria reduzir o gasto estatal para favorecer quem quisesse economizar dinheiro, né? Ele favorecia políticas de austeridade, de quem quer economizar, de quem não quer gastar muito, de quem quer poupar dinheiro. O Lula não, o Lula quer gastar, quer jogar dinheiro na economia e falar, não, gastem, vamos gastar, né? Para fazer o desenvolvimentismo dele. Então isso aí é ruim realmente para ele. Porque se ele começar a jogar muito dinheiro na economia, vai aumentar a inflação, aí o Banco Central vai ser obrigado a subir a taxa de juros, aí, sabe, né? Subir muita taxa de juros, aí o governo vai receber críticas. Né? Olha lá, Lula também fez críticas à meta de inflação, ao dizer que persegui-la trava o crescimento econômico do país. É isso. Para quem diz que o Lula adora pobres, não sei o que, vem espalhando essas fake news, olha aí o cara que adora pobres. A inflação é o imposto dos pobres, é o imposto direcionado aos pobres, né? Se você é pobre e você não quer imposto,
você tem que querer uma inflação baixa. Porque com uma inflação baixa, o teu dinheiro não se desvaloriza muito. Se você quer, quer criticar um governo, o governo ele vai aumentar. Se você quer ser pobre, você não quer criticar um governo que não é bom para você, é aquele governo que não está nem aí para a inflação. Que, não, a inflação alta é bom porque as pessoas gastam muito, né? Que o argumento contrário à deflação é que aí as pessoas não gastam muito, né? Que aí as pessoas não gastam, não jogam dinheiro na economia. Na verdade, é ótimo isso. A poupança, você poupar dinheiro, isso é ótimo, né? É engraçado, né? Mas é isso, são os consumeristas, né? Quem quer consumir muito, né? Quem quer que as pessoas consumam, não, consumam. O pessoal fala tanto, né? Não consumam muito, que não deve consumir, aí ficam pregando, né? São as mesmas pessoas que fazem isso, né? Engraçado, né? Você estabelece uma meta de inflação de 3,7%. Quando você faz isso, você é obrigado a arrochar mais economia para poder atingir aqueles 3,7%. Por que vai fazer 3,7%? Por que não fazer 4,5%, como nós fizemos, né? A economia brasileira precisa voltar a crescer e nós precisamos fazer distribuição de renda. Mas o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Distribuição de renda teoricamente, pegar o dinheiro do imposto e aumentar e fazer distribuição de renda. O próprio governo pode fazer isso aumentando o imposto, que é horrível, né? Mas não tem nada a ver. Muito pelo contrário, se você aumenta a inflação, você vai estar fazendo uma distribuição de renda ao contrário. Você vai estar tirando dinheiro dos pobres para dar dinheiro para rico. Esse é o ponto, entendeu? O Lula entendeu? Esse é o problema. O Lula não entende economia. Ele não entende economia. Não, ele não tem curso superior. Né? O pessoal que fala, não, curso superior, universidade. O Lula não tem curso superior. O Lula não tem nada. E ele fica querendo dar pitaco com a economia. Ele não entende nada de economia. Entendeu? A questão é, se você aumentar a inflação de 3,7% para 4,5%, o que vai acontecer é que o pobre vai ficar mais pobre. Não é que distribuição de renda. A distribuição de renda que ele quer fazer é o contrário. Dá dinheiro para Lehman, dá dinheiro para Americanas, dá dinheiro para Magazine Luiza, dá dinheiro para artista famoso. Quer dizer, ele não está nem aí para os pobres. A realidade é que o Lula não está nem aí para os pobres mesmo. Governo de esquerda nenhum, no fundo, está aí para pobre. Eles só querem manter a base aliada deles rica. Por que vocês acham que um monte de banqueiro apoiou Lula? O Banco Central também vem sendo alvo de críticas veladas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobretudo em relação à política de juros altos, num cenário de desaceleração da economia. Aí tem a estabilidade fiscal versus social. Lula voltou a criticar as cobranças que vem recebendo do mercado sobre responsabilidade fiscal, dizendo que na pandemia os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. Por quê? Porque fecharam tudo para ver a economia depois, para a gente ver a economia depois, né, seus bandos de safado, né? Eles fizeram isso. Vocês quebraram a economia. Sim, os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres. Por quê? Por conta das medidas que vocês apoiavam. Fechar tudo, a economia a gente vê depois. Um monte de pequeno e médio empresário quebrou, enquanto os banqueiros lá, seus amiguinhos das Americanas, ficaram mais ricos. O Magazine Luiza voltou a crescer. Por quê? Porque eles são uma empresa grande, varejista, vendem muito pela internet, lógico, eles vão crescer. Agora, quem é pequeno e não tem essas condições, acabou quebrando. Olha só, né? As políticas da pandemia é que quebraram, é lógico, né? O cara reclamando disso. Então eu fico irritado às vezes quando se discute muito qualquer problema. Se discute estabilidade fiscal. Disse Lula ao dizer que ninguém foi mais responsável do ponto de vista fiscal do que ele em seus mandatos. Mentiroso. O Lula não tá nem aí para estabilidade fiscal. O Lula quer gastar, dar dinheiro para os seus amiguinhos artistas da Globo Lixo, distribuir dinheiro aí a rodo para esses caras aí mais poderosos e dizer que é amigo dos pobres. Então não peçam para mim seriedade fiscal. O que eu quero é que essas pessoas que querem estabilidade fiscal tenham responsabilidade social. Não, Lula. Responsabilidade social e fiscal, elas são basicamente a mesma coisa, né? Se você não tem estabilidade fiscal, você não tem estabilidade social.
Porque não é possível que neste país tenha gente na fila do osso para pegar carne. Não é possível que não é possível este país ter 30% de pessoas passando fome. Ah, então esse problema não é do mais o Bolsonaro, né? Então agora o Lula também, porque o Lula não está conseguindo isso, né? De onde eles tiram esses dados? Esse que é o problema, né? De onde o Lula diz que 30% de pessoas no Brasil estão passando fome? É um dado aí feito pela Folha, né? Muito, enfim. Segundo o presidente, responsabilidade fiscal e social só são antagônicas por conta da ganância das pessoas mais ricas. Inclusive esse safado que não pagou 18 milhões à Receita Federal. Ele que é o grande, não, ele é o grande pai dos pobres, quer aumentar imposto, tem que ter imposto sim. Não pagou 18 milhões à Receita Federal, foi chorar para os amiguinhos dele do STF. Aquilo que o Daniel Fraga, ele até disse num vídeo antigo, o Daniel Fraga ele falou que o Lula ele não deu um tostão para os pobres. Ele não fez caridade, ele é muito rico, ele não repartiu o dinheiro dele, não fez nada. Ele fez lá, ganhou um monte de milhões com palestras, sabe-se lá como ele ganhou tanto milhões palestrando e não deu um centavo para ninguém. Inclusive, né, ele utilizou lá de uma regra lá que isentava ele de imposto. Quer dizer, ele gosta de ser isento de imposto, né? Esses caras gostam de ser isento de imposto. Agora, o cara lá, o médio e pequeno empresário, não. Esse cara não pode ter isenção de imposto, não. Os empresários não ganham muito dinheiro porque trabalham. Ganham muito dinheiro porque os trabalhadores deles trabalham. O que nós queremos é apenas que haja contrapartida no social. Cara, o Lula, ele é muito filha da mãe. O cara vem falar que ganhou muito dinheiro porque os trabalhadores deles trabalham. Tem empresário que não tem trabalhador. Às vezes o cara é um microempreendedor individual. Às vezes o cara, ele é um pipoqueiro. O pipoqueiro é um empresário de verdade. O cara que tem lá uma loja, o cara que tem um restaurante não porque aí seria maior, mas por exemplo, um cara que, sei lá, trabalha, por exemplo, numa sorveteria. Ele tá lá, ele tá cuidando, ele tá trabalhando. Se o cara tem um funcionário ou outro, isso faz parte, né? Alguém para ajudar ele. Alguém para ajudar ele, para deixar as coisas movimentando. Mas tem gente que até consegue trabalhar sozinho na empresa, uma empresa pequena. O padeiro, eu ia falar, esqueci. O padeiro, às vezes ele tem lá uma padaria pequena, ele tá lá, ele faz lá as coisas dele, né? Ele contribui, ele tá produzindo comida, ele tá contribuindo para a sociedade. Agora, quem não faz porcaria nenhuma é o Lula da vida, né? Ai, o que nós queremos é que apenas haja contrapartida no social. Ai, meu Deus. É aquele discursinho velho de esquerda, né? É um absurdo mesmo. Mas é isso aí, gente. A notícia a notícia de hoje é sobre isso aqui, né? Como eu havia afirmado, o Lula, ele não gosta da independência do Banco Central. Eu, como anarquista de mercado, acho que o Banco Central nem deveria existir. Não deveria existir regras para reger bancos. O banco está devendo, tem que pagar, né? Não pode ter esse negócio de reserva fracionária, né? Que os bancos eles dizem que tem aquela quantia, mas na verdade eles não têm. Né? Eles podem ter 10% só daquilo que eles afirmam ter, entendeu? Então, na verdade, o Banco Central, ele serve como uma entidade reguladora dos bancos. Só que vocês sabem, quando o Estado regula, sempre tem alguns problemas, né? Sempre ele acaba gerando mais monopólio. É o Estado que faz o monopólio, né? Se fosse o mercado livre, quem estava no topo realmente seria alguém que fizesse um trabalho muito bom sem precisar da ajuda do governo, né? Um Lehman da vida nunca chegaria no topo, o CEO das Americanas, né? O que aconteceu foi patético, né? Teve fraude lá nas Americanas, né? Mas as Americanas, elas só conseguiu chegar onde chegou, por quê? Porque o BNDES ajudou eles, né? O BNDES deu um suporte lá de 1 bilhão na época, né? Ironicamente, a Americanas deve muito ao governo, então é aquilo, os caras devem muito ao governo, o governo é que vai julgar nessa questão da recuperação judicial, o Estado é que vai julgar a recuperação judicial das Americanas, né? Mas enfim, é isso, né? O Lula quer gastar mais, ele quer fazer política de gastança mais, ele quer gastar mais, ele quer jogar mais dinheiro na economia,
E você vê que ele não está nem aí para inflação. Por quê? Porque ele quer gastar mais. A inflação é isso, jogar mais dinheiro na economia. Quando você mais joga dinheiro na economia, a inflação vai aumentando. Só que aquilo afeta mais os pobres. Então ele é. Como é que ele pode dizer que os pobres estejam numa situação melhor? É mentiroso. Né? Na Argentina, a inflação acho que chegou a 100%. O pobre, nessa situação, ele não tem como viver. Né? Fica difícil realmente, a pobreza fica. As pessoas pobres ficam muito mais pobres mesmo com a inflação a esse nível. Né? É essa política econômica que o Lula quer chegar. Né? Então, ainda bem que o Banco Central, pelo menos, é independente. Se existe um Banco Central, que ele seja independente. Né? Porque um Lula da vida, ele não pode de forma alguma dizer o que o mercado pode ou não fazer, né? Dizer o que o Banco Central deve ou não fazer. O Lula não tem capacidade econômica nenhuma, né? E ele não entende de economia. Mas é isso aí, né? Curta o meu vídeo, inscreva-se no meu canal, compartilhe meu vídeo e comente aqui embaixo. Um abraço, gente!